Olá, se estás aqui é porque procuras poupar no teu IRS, pagar menos impostos. Acertei? Pois bem, este é o workshop que te vai permitir garantir a otimização fiscal máxima do teu IRS, ou seja, garantir que todas as tuas despesas fiquem efetivamente consideradas para o teu IRS. Porquê? Porque eu reparo que muitas pessoas procuram, na altura de fazer o IRS, vêm com a preocupação de como é que podemos otimizar, como é que podemos pagar menos impostos, mas o facto é que se esquecem de fazer este trabalho. Logo, todos os anos, de forma recorrente, perdem centenas de euros nas suas deduções de imposto, ou seja, no seu desconto de imposto no IRS. E o objetivo desta formação, que já é a sexta, já faço esta formação desde 2020, no sentido de 2020 ou talvez 2021, já não sei bem, no sentido de trazer este conhecimento de literacia financeira para o empresário e para o contribuinte em geral. Esta formação é para todos, porque nós todos, no fundo, somos contribuintes, adquirentes e consumidores de serviços e produtos, e por isso esta formação é para te ajudar a garantir a otimização fiscal máxima do teu IRS, utilizando a ferramenta do e-fatura. Se ainda não conheces este trabalho da Tagit, recomendo que vás à nossa página no Instagram, do Liliana.tagitatelier. Se gostares deste conteúdo, não te esqueças, deixa aqui um like, coloca nos comentários se tiveres alguma dúvida também, que eu vou acompanhar e terei todo o gosto de interagir contigo. E se fores ao Instagram, passa lá e dá um olá, vê o conteúdo que lá temos. No fundo, a Tagit é uma empresa muito focada em literacia financeira e isto é só um bocadinho que nós damos todos os anos, gratuitamente, para todos os contribuintes, por isso guarda, salva, sana as tuas dúvidas e garante os teus benefícios no IRS. Vamos a isso? Olá, bem-vindos aqui à Tagit, Ateliê do Empreendedor. Se ainda não conheces este canal, subscreve-se, que se estás do conteúdo, deixa um like. Se tiveres dúvidas também, deixa nos comentários que eu vou tentar acompanhar. Então, quem é que eu sou? É verdade, ainda não me apresentei. Eu sou Liliana Contreiras, sou contabilista certificada. Desde 2019 que decidi empreender no meu próprio negócio, criei a Tagit Ateliê do Empreendedor, que tem um propósito relacionado com a literacia financeira para negócios, principalmente. Mas aqui o workshop do e-fatura é algo que eu faço todos os anos porque acredito que ajuda a população em geral neste país e há algum desconhecimento nesta matéria, apesar de ser uma coisa bastante simples. E por isso eu trago este tema no sentido de vos alertar que podem obter poupanças fiscais no vosso IRS de forma completamente legal, legítima, e é isso que eu partilho aqui. Quais são os objetivos desta formação? Assim, muito rápido. Nós vamos entrar no portal das finanças, sim, no e-fatura, mais especificamente, e aqui o objetivo é dar-vos a conhecer quais são os items do e-fatura, ou seja, quais são, reconhecer aquelas imagens do e-fatura, que tipo de despesas significam, validar as faturas pendentes e reportar em falta, ou seja, imaginem quando vocês têm uma fatura, mas que vão ao vosso portal das finanças e veem que a fatura não está lá, como é que podem introduzi-la manualmente no site, classificar despesas da tua atividade e reportar o SAF de faturação, pois isto é tudo essencial para que tu consigas garantir a otimização fiscal máxima do teu IRS. Então, vamos começar com um pequeno enquadramento do e-fatura. Vou-te falar de algumas funcionalidades do e-fatura, não vamos falar só das deduções do IRS, mas outras coisas que o e-fatura também tem. O que é este site? O que é a fatura da sorte, por exemplo, os incentivos fiscais, deduções à coleta. Deduções à coleta significam os descontos de IRS, ok? Coleta, o Estado usa esta palavra coleta que é quase assim uma colheita, não é? Ou seja, o imposto que é colhido pelo Estado, ou seja, o rendimento que é colhido pelo Estado, associem sempre coleta a IRS, está bem? Para poder interpretar também melhor a vossa declaração de IRS. E depois vamos entrar no sistema e ver o e-fatura na prática. Para vos fazer aqui um enquadramento, como é que surgiu este site, esta ideia do e-fatura? E o e-fatura surge numa tentativa de combate à evasão fiscal, ou seja, ainda existe
mas acredito que tenha, espero eu que tenha vindo a melhorar ao longo dos tempos, mas existe muito uma economia paralela em Portugal, ou seja, pessoas que têm negócios, mas que não emitem as suas faturas, e isso implica efetivamente que essas pessoas não estão a pagar os impostos que deveriam de pagar e, por consequência, todos pagamos, se calhar, impostos mais elevados, porque existe essa fuga, não é? Às receitas do Estado para a manutenção de serviços públicos. Então, o que é que o Estado decidiu fazer? Um sistema que é o e-fatura, no sentido de quando nós pedimos uma fatura com NIF, no fundo o que estamos a fazer é com que aquela pessoa que nos está a emitir o documento pague o seu imposto. Muitas vezes as pessoas têm algum receio de pedir faturas com NIF porque pensam que elas é que vão estar descortinadas pelo Estado, onde é que andam a gastar o dinheiro e tudo mais. Mas o propósito do e-fatura não é esse. O propósito do e-fatura é precisamente acompanhar o comerciante ou o emitente, aquela pessoa que emite as faturas e garantir que sim, que essa pessoa está a pagar os devidos impostos relativamente ao rendimento que recebe dos restantes contribuintes. Então coloca aqui o contribuinte como um agente fiscal, fazendo como? Dando benefícios fiscais, não é? Descontos no IRS, por exemplo, às pessoas que solicitem faturas com NIF, devolvendo parte do valor do IVA também na sua declaração de IRS, está bem? Pronto, este é o propósito. Não sei se já tinham pensado sobre isso, mas tem a ver com este combate à evasão fiscal. Então, isto surge em 2013. Em 2014, introduz-se aqui um incentivo adicional que tem a ver com a fatura da sorte. É como se fosse um sorteio, em que as faturas que nós pedimos com o NIF geram cupons que dão direito a bilhetes do Tesouro, que já vamos ver mais à frente, ou seja, dinheiro. Antigamente até davam carros, mas depois isso evoluiu para bilhetes do Tesouro. Depois, em 2015, introduz aqui os benefícios das deduções à coleta, ou seja, descontos de imposto de IRS. E em 2018 existe uma comunicação direta, ou seja, deixa de ser necessário preencher o valor das nossas despesas do ano manualmente, como era antigamente, quando as pessoas procuravam os contabilistas e vinham com sacos de despesas do ano, despesas de saúde, educação e por aí fora, para ver aquilo que podiam abater no seu IRS, pois com este sistema tudo passou a ser mais simples, automatizado e comunica diretamente com a nossa declaração de IRS, sem termos que estar aqui depois a preencher informação manual. Então, o senhor adquirente, que é aqui, acredito que é a maioria do público-alvo que eu estou a falar, ou seja, o contribuinte em geral, todos nós somos adquirentes, todos nós compramos produtos, não é? E consumimos. E então é muito importante que quando nós ao fazermos esse consumo, aquilo que nós temos que fazer em primeira mão é pedir as faturas com NIF, para depois possam vir reportadas para o nosso portal das finanças. Caso contrário, podemos estar a perder aqui dinheiro, literalmente, está bem? Depois, isto vai dar no site, tem um separador que fala das deduções à coleta, ou seja, ele vai amealhando aqui os valores consoante o tipo de despesa, que no fundo vão resultar de um desconto de imposto, e aqui importa referir que não é reembolso, não se trata de reembolso de IRS, ok? Isto não tem a ver com reembolso de IRS, tem a ver com pagar menos IRS, no limite não pagar IRS nenhum, ok? Existe muito equívoco que as pessoas pensam que aquele dinheiro que vai aparecendo neste separador é dinheiro que elas vão receber do Estado depois. Então é preciso justificar. O que o Estado faz não é um reembolso de despesas, e tanto que isto se chama deduções à coleta, ou seja, desconto de imposto. Eles não reembolsam despesas através do IRS. O que eles fazem é um desconto no imposto que eventualmente nós teríamos que pagar. Imaginem que o meu imposto dá 300 euros, eu tenho de deduções aqui no site 200 euros, eu só vou pagar 100 euros. Agora imaginem a situação de que eu tenho 300 euros e tenho aqui de deduções 400 euros, eu não vou é pagar nenhum IRS. Porquê? Porque os meus 400 euros de deduções à coleta são suficientes para pagar o IRS de 300 euros. Logo, a coleta fica a zeros, ok? O IRS fica a zeros. Não vou receber 100 euros de volta, ok? Fica, é mesmo até ao limite da coleta.
Pronto, isto importa desmistificar, porque na altura de fazer IRS há muitas pessoas que não têm rendimentos nenhuns e querem fazer a declaração de IRS para receber rendas, reembolsos de rendas. Não é isso que se chama, chama-se reembolso de IRS, não se chama reembolso de rendas, e o reembolso de IRS é outra coisa, é quando nós, durante o ano, adiantamos IRS ao Estado através de retenções na fonte ou pagamentos por conta, e quando se fazemos estes cálculos finais, se chega à conclusão que nós adiantamos mais do que aquilo que nos era devido. E então existe um acerto de contas com o Estado e o Estado devolve a diferença daquilo que foi adiantado a mais. Agora, estas pessoas que não têm rendimentos e querem fazer declarações de IRS porque viram aqui no site que tem lá um montante de deduções à coleta, se não têm rendimentos, também não têm adiantamentos de retenções na fonte. Logo, não têm nada, o Estado não tem nada delas para lhes reembolsar. Isto para mim é muito importante desmistificar, porque todos os anos eu recebo pessoas sempre com as mesmas dúvidas e todos os anos estamos sempre a repetir a mesma conversa, que é mesmo assim. Eu acho que isto é muito importante em termos de literacia financeira, que as pessoas percebam o mecanismo de funcionamento do IRS, até para elas próprias perceberem efetivamente o que é que estão a pagar de imposto ou não, está bem? Então vamos lá, deduções à coleta. Estes 15% que fala aqui das despesas de saúde são 15% do total faturado, no entanto, com um limite global de 1000 euros. O que é que significa este limite global de 1000 euros? É um limite global por agregado familiar. Ok? O que é que significa isto? Significa que se eu tiver várias pessoas doentes no meu agregado familiar e que estas despesas, em 15% destas despesas ultrapassam os 1500 euros, por exemplo, o Estado só me vai deixar deduzir no meu IRS 1000 euros pela família inteira. Ok? Nas despesas de educação é 30% do total faturado, no entanto, tem um limite global inferior de 800 euros, também por agregado familiar. Isto significa o quê? Se eu tiver vários filhos a estudar, facilmente, provavelmente vou chegar aqui ao limite dos 800 euros, mas só posso deduzir estes 800 euros. Sendo que este limite aumenta em 300 euros quando a diferença seja relativa a estudantes locados, por exemplo, estudantes que têm outra casa arrendada, ou estão a mais de 50 quilómetros de casa, então têm que arrendar um espaço. Então, é considerado, esta renda também é considerada uma despesa de educação e aqui eles têm uma majoração do limite das despesas com a educação em 300 euros. Depois tem os lares com idosos. Normalmente estes lares é quando nós temos ascendentes em que nós, que estão no lar e em que nós é que suportamos as faturas dessa despesa com o lar. Estas faturas para dar direito a esta dedução, que é 25% do valor suportado, com o limite global de 403,75 euros, estas despesas para poderem darem direito a deduções, as faturas do lar têm que vir no NIF da pessoa, do parente, não é? Ou seja, do sujeito passivo que está a suportar o encargo, não do ascendente que está no lar, ok? Para que isto possa aparecer no nosso fatura e conseguimos validar como despesas com lares. E depois temos aqui as despesas gerais, que no fundo é tudo o que não couber nas imagens, nos ícones que lá estão no site do fatura por exclusão de partes, vão para as despesas gerais. As despesas gerais têm aqui, são 35% do valor suportado, isto são despesas, por exemplo, de vestir, de roupa, de supermercado, não é? Aquelas despesas mais genéricas, de eletricidades e coisas deste género, e tem aqui um limite global de 250 euros por sujeito passivo. O que é que isto significa por sujeito passivo? Sujeito passivo são as pessoas na declaração de IRS que estão sujeitas a pagar imposto. Imaginem assim, numa família onde há um casal e dependentes. Os dependentes não são sujeitos passivos. Porquê? Porque eles são, lá está, dependentes e não estão sujeitos ainda a pagar impostos porque são menores. Então, o sujeito passivo são os adultos daquela declaração. No limite, no máximo podem ser dois, não é? Ou seja, ou é um, que é um solteiro, ou são dois. Quando são dois, significa que se este limite é por sujeito passivo, significa que a minha dedução no IRS, naquele IRS, será no total 500 euros, ok? Porque é a soma dos dois sujeitos passivos. Quando é só um, imagina a situação de uma família monoparental, este limite sobe para 335. Ok? Uma família em que só é com um adulto e um dependente, ou dois, três dependentes, ok?
tem esta questão. Agora imaginem que, há uma pergunta que me fazem muitas vezes, tem a ver: "Ah, então, mas se eu tiver despesas de saúde, lá de fora, ou de educação de outros países?". É possível introduzir estas faturas no e-fatura, ou seja, registar despesas deste género estrangeiras no e-fatura, para que depois sejam também consideradas elas automaticamente no IRS. Agora, despesas com a habitação. Existe também este íconezinho verde, que no fundo serve para registar as deduções à coleta relativas com a educação, sendo que há em 2025 o limite ascendeu para os 800 euros, está bem? Em que 15% do valor das rendas, isto tem a ver com contratos de arrendamento, pode dar descontos no IRS até ao limite dos 800 euros. E depois há pessoas que dizem: "Ah, mas os juros também eu ouvi em qualquer lado que os juros da casa, quando nós compramos uma casa, também podem ser dedutíveis". Atenção, esta lei mudou há muitos anos atrás, então só é permitido continuar a fazer deduções à coleta de juros de casas obtidas antes de 31 de dezembro de 2011. Todas as casas adquiridas após este ano já não têm esta componente dos juros, tanto que este limite dos 296 euros nunca foi atualizado. Ou seja, continuam a poder deduzir aquilo que estava estipulado à data de 2011, que é os 296 euros. Sendo que este artigo da habitação, destas deduções à coleta, tem muitas variáveis, ou seja, consoante o nível de rendimentos das pessoas, este limite dos 800 euros pode subir ou descer, não é? Depende do nível de rendimentos da pessoa. Mas isto para vos dizer o quê? Que isto é o ponto de partida, mas e depois há uma série de nuances no próprio artigo que vai dizer se a pessoa pode deduzir mais um bocadinho ou não. Ok? Dedução por exigência de fatura. Esta dedução por exigência de fatura, se repararem, há aqui uma diferença. Neste tipo de despesas, é considerado como bens essenciais, ou seja, bens que estão previstos na nossa Constituição, tanto esta também, ou seja, o direito à habitação, o direito à saúde, o direito à educação. Por isso, as deduções à coleta, as percentagens, estão sobre o total faturado, ok? Ou seja, são deduções maiores, porque é a aquisição de bens para o nosso bem-estar social e pronto, e de vida. Neste caso aqui, a dedução por exigência de fatura tem mesmo a ver diretamente com aquela questão que eu vos falei do propósito do e-fatura, que era hum, incentivar a pedir faturas com NIF para o combate à invasão fiscal. E aqui foram identificados alguns setores de atividade que são conhecidos por terem uma economia paralela alta, tais como o setor da reparação automóvel, dos motociclos, dos cabeleireiros e esteticistas, restauração, hotelaria. Estes são principalmente os que entraram aqui na dedução de exigência de fatura por uma questão de combate à evasão fiscal. E o que é que eles pretendiam aqui? Diziam que devolviam no IRS, ou seja, descontavam no IRS 15% do IVA suportado. 15% do IVA suportado, ou seja, não é 15% do total faturado, é só 15% do IVA suportado. Imaginando que uma fatura tem 23% de IVA, é 15% dos 23%, ok? Para vocês terem noção do impacto destas medidas. Depois, por uma iniciativa do PAN de querer também dar deduções à coleta associadas a veterinários com os animais, o Estado decidiu dar aqui uma dedução à coleta, mas também associar dentro da dedução da exigência de fatura, lá está, por ser sobre o IVA e não sobre o total da despesa, onde há 35% de despesas com medicamentos veterinários e as restantes atividades veterinárias dá 15% do IVA. Depois temos também 100% de devolução de desconto do IVA suportado nos espaços sociais, isto por uma questão ambiental, política ambiental, no sentido de querer promover que as pessoas andem em transportes públicos, e então aqui eles devolvem 100% o valor do IVA deste tipo de transporte, ou seja, tem aqui uma componente ambiental, não tanto de combate à invasão fiscal. Depois, 30% dos desportos na atividade de ginásios, também está aqui. Porquê? Porque entendeu-se, principalmente após a pandemia,
que a saúde mental, a saúde física, isto também seria visto como uma despesa de saúde, ou seja, equiparada à saúde, não é de saúde, mas queriam dar aqui algum benefício também para promover a atividade física das pessoas. E depois, mais tarde, já o ano passado, apareceu este ícone novo que aqui tem a ver com 100% do IVA na aquisição de assinaturas, publicações periódicas, jornais e revistas, incluindo digitais, para promover também que as pessoas se mantivessem atualizadas a nível de cultural e tudo mais, até ao limite por agregado familiar de 250 euros. Ou seja, isto tudo tem um limite de dedução à coleta de 250 euros por agregado familiar. Posso-vos dizer que este é o limite mais difícil de atingir de todos, penso eu, porque como só é uma percentagem do valor do IVA, até chegarmos a estes 250 euros, temos muito que caminhar. Por isso, é pedir faturas. Muitas vezes eu vejo as pessoas nos restaurantes, a prescindirem da fatura. No fundo, estão a prescindir deste. Tudo bem que é pouco, mas ao longo do ano, se a pessoa for uma pessoa que vai frequentemente ao restaurante, ou se tem um evento em que estão lá muitas pessoas, há muitas pessoas a prescindir aqui da restauração, da fatura da restauração, e o facto é que depois, mais tarde, no final do ano, vêm pedir formas de poupança no IRS e é aqui que começa, ou seja, é no momento da emissão da fatura, de pedir uma fatura, que estou a garantir que de facto tenho direito a essa dedução e esse desconto. Porque imagina, 2, 3 euros em cada fatura pode depois ajudar efetivamente a pagar menos IRS. Depois, existe também, para quem tem atividade aberta, ou seja, trabalhadores independentes e empresários em nome individual, que estão no regime simplificado, principalmente, tem aqui uma secção nova no portal das finanças, ou seja, para além da validação do tipo de despesa, como eu vos mostrei atrás, a pessoa ainda tem que dizer se aquela despesa é do foro pessoal ou da atividade, ou parcialmente afeta a atividade, ok? No entanto, isto está aqui isto só se torna relevante, apesar de essa secção aparecer para todas e qualquer pessoa que tenha atividade aberta. Esta validar despesas como sendo a atividade ou não, só tem impactos práticos a nível de IRS, se for um prestador de serviços, se for um vendedor de bens, esta questão de se tem despesas da atividade ou não, nem sequer lhe diz é colocada em termos do cálculo final do IRS. Por isso, até poderia dizer que nada afeta a atividade, que em termos de IRS não tinha qualquer impacto. No entanto, para os prestadores de serviços, ou seja, para aquelas pessoas que vendem tempo, é exigido que, porque o cálculo do imposto é feito por métodos indiretos, ou seja, eles dizem que uma percentagem do volume de negócios, ou seja, daquilo que a pessoa fatura sem IVA, é considerado rendimento, ou seja, lucro do seu negócio, e isto é feito indiretamente, tenha eu despesas ou não, mas o Estado diz assim: ok, eu dou-te esse valor, considerando que tens despesas numa percentagem, imagina, de 25% do total faturado, mas tens que me justificar pelo menos 15% do valor do total faturado em despesas da atividade. Só que o Estado também diz que, para justificar esse valor, dá automaticamente uma dedução de superior a 4.000 euros, que agora é atualizado todos os anos, por isso é que eu não vos consigo dar o valor exato, mas mais para a frente tenho aqui apontado. E então, fazendo as contas ao contrário, significa que só se torna relevante justificar despesas da atividade para o IRS a partir de um volume de negócios de 29.747,67. E o que é que eu quero dizer com isto? Que quem fatura menos que este valor, validar despesas da atividade não é fatura ou não, não tem impacto no seu cálculo de IRS. Ainda assim, eu recomendo que o façam, ok? Ou seja, vão encontrar aqui uma secção em que pergunta se a despesa é do âmbito da atividade, não sim parcial. O que é que faz o parcial? O parcial é para aquelas despesas em que facilmente se confunde entre a esfera pessoal e a esfera da atividade. Por exemplo, imagina internet, eu estou a trabalhar em casa, eu o meu escritório é em casa, então tenho a eletricidade, isso tudo mais. Eu vou colocar, eu vou dizer que aquela fatura é parcialmente afeta a atividade. O que é que vai acontecer? O Estado vai considerar
que 25% daquela fatura é considerada da atividade e o restante é da esfera pessoal, ok? Então convém sempre que eu valide esta parte, mesmo que eu saiba que não vai ter impacto fiscal para mim, até porque isto depois vai para um separador à parte que é as despesas da atividade, em que eu posso extrair para Excel e fazer uma gestão do meu negócio, ou seja, é quase como se eu tivesse um sistema de contabilidade em que eu não tivesse de estar a introduzir uma a uma as faturas que são relacionadas com a atividade para fazer uma análise financeira, ok? Por isso fica aqui a dica, fazerem na mesma, até para quem vende bens. Quem está no regime de IVA, convém que sim, que o IVA que eu deduzo na minha declaração de IVA seja o IVA destas faturas que eu digo que sim. E aqui outra dica adicional que eu vos vou deixar é que, se por algum motivo a fatura estiver relacionada com algum destes items, deixa eu ver que eu estava a andar aqui, com algum destes items que estão aqui, ou até mesmo destes, estão aqui, então, a minha dica é: digam que é da esfera pessoal para garantir a dedução de IRS no foro pessoal. Porque estes benefícios que estão aqui é no foro pessoal. Se eu disser que da atividade vai para outra questão, que é os 15% do volume de negócios. Mas se eu disser que é, por exemplo, que eu fui jantar, almoçar fora, mesmo que eu tenha ido com um cliente, se eu disser que é do foro pessoal, eu vou aproveitar pelo menos 15% do valor do IVA de desconto no meu IRS. E se for da atividade, se eu faturar menos de 29.000 euros, não tenho benefício nenhum, ou seja, perco o benefício aqui no foro pessoal, percebem? Aqui, ou seja, no fundo é só as despesas gerais, que é o ícone azul, é que se eu classificar como sendo da atividade, é que contam para a atividade sem ter impacto nas minhas deduções do foro pessoal. Ok? Às vezes é importante esclarecer isto, porquê? Porque eu apanhei há um ano, houve um ano que havia uma cliente que tinha muitas despesas de educação, e, ou seja, de universidade e pós-graduações e tudo mais, e ela tinha muitas despesas de educação. No entanto, ela, quando classificava da educação, ao mesmo tempo dizia que era profissional. Não está errado, mas o resultado disso é que ela perdeu toda a dedução à coleta em termos de educação, que era uma dedução até 800 euros, ou seja, eram 800 euros em dinheiro. E não precisava, porque ela não faturava ainda assim tanto, de justificar despesas de atividade na esfera do negócio. E então, o que é que nós fizemos nessa altura? Tivemos que fazer uma correção manual no anexo H da declaração dela, introduzir as faturas como despesas de educação, para que ela tivesse efetivamente o benefício na dedução à coleta das despesas de educação que tinha tido. Percebem o impacto disto, não é? Por isso é muito importante que, ou seja, tudo o que está feito aqui, mesmo que eu imaginem agora que eu me esqueço de validar as faturas. O que é que vai acontecer? Estas despesas de habitação, de saúde, que são, como são essenciais, de educação e lares, eu consigo validar no anexo H, ou seja, preencher manualmente no anexo H da minha declaração de IRS e recuperar o valor, mesmo que eu não tenha validado por algum motivo. Muita atenção a despesas de CUFs, eu não queria dizer um hospital específico, mas de hospitais particulares, porque não ficam automaticamente classificados como saúde e normalmente são despesas avultadas. Porquê? Porque a pessoa paga quase tudo na íntegra, se não tiver seguros, e então o que é que vai acontecer? Pode, se não fizer este trabalho, pode estar efetivamente a perder muito dinheiro em saúde, em deduções a IRS, porque não fez a validação no portal. E só se vai perceber disso quando tiver a fazer a declaração de IRS e depois já tem que introduzir os valores manualmente. Por isso, atenção a essa questão. E então, estas despesas eu consigo até corrigi-las, mas estas despesas gerais e estas deduções por exigência de fatura, se eu não fizer a validação agora até 28 de fevereiro, eu perco este dinheiro. Por isso é que é tão importante fazer este trabalho, está bem? E por isso é que eu faço este workshop todos os anos, porque entendo efetivamente que ao fazer este trabalho eu estou a dar dinheiro às pessoas e é uma coisa tão simples que muitas pessoas se esquecem. Então, voltando aqui ao impacto do IRS, para vocês perceberem esta dinâmica dos 15%, porque isto é importante. Imaginem uma profissão como contabilistas, advogados, enfermeiros, consultores, formadores, professores, ou seja, por aí, que vende tempo, é um puro trabalhador independente que vende tempo.
Normalmente, este tipo de trabalhadores tem um coeficiente de 75% do volume de negócios para ser tributado em IRS. O que é que isto significa? Que se esta pessoa faturar 35.000 euros, que 75% desse valor seria 26.250. Ou seja, o que o Estado diz é que só iria tributar os 26.250. No entanto, para isto ser verdade, ele pede para justificar pelo menos 15% do volume de negócios, ou seja, ele teria que justificar 5.250 para garantir que só os 26.250 seriam tributados. Sendo que o Estado também diz que, para justificar estes 15%, dá a toda a gente automaticamente, sem teres que fazer nada, 4.462,15. Então significa o quê? Que faltava justificar 787,85 euros. E é aqui que entrou a e-fatura. Das duas, uma. Ou eu tenho faturas no e-fatura classificadas como sendo a atividade no valor dos 787 e de facto, ou superior a 787, e de facto o Estado só me tributa os 26.250, ou eu nunca fiz este trabalho, não é fatura, e o Estado vai somar aos 26.250 aquilo que não está justificado, ou seja, os 787,85. O que significava que eu, em vez de ser tributado em 26.250 euros, iria ser tributado em 27.037,85 euros. Ok? Pronto, cêntimos, né? Então estão a ver, não é? Ou seja, para que é que serve aquela funcionalidade e a partir de quando é que efetivamente isso se torna relevante, ou seja, que é os tais 29.747,67, que é o ponto aqui, relevante para o cálculo do IRS. Aqui é a tal dica em que eu vos digo que, pelo sim, pelo não, classificar as despesas, não é? Porquê? Porque vai aparecer aqui neste separador que diz despesas de atividade, em que eu posso filtrar as datas de início e de fim e obter os dados para Excel. Estão a ver? E fazer aqui uma análise de gestão financeira que eu recomendo bastante. Depois o senhor emitente, se eu tiver aqui pessoas que tenham atividade aberta, mas que tenham optado por emitir as suas faturas num sistema de faturação à parte, também é no e-fatura que vão fazer o reporte do SAFT. Muitos sistemas de faturação já permitem uma parametrização automática, ou seja, já comunicam automaticamente e o comerciante ou o emitente não tem que fazer nada neste aspecto, porque o seu sistema já está emparelhado com a autoridade tributária e envia as faturas de tempos a tempos para o sistema, mas também há outros sistemas que não têm isto automatizado, ou que não está automático, ou porque a pessoa não pôs essa opção automática, e então têm que ir até dia 5 do mês seguinte colocar lá as faturas. Isto para dizer o quê? Que se eu for a um restaurante e pedir uma fatura hoje, significa que amanhã, muito provavelmente, a fatura ainda não vai estar visível no e-fatura. A fatura que eu consumir deste mês só vai estar visível no e-fatura no mês seguinte, a partir, na melhor das hipóteses, a partir do dia 5. Por isso eu recomendo, porque há sempre atrasos, muitas vezes há atrasos na comunicação do SAFT, ou seja, se quiserem validar se as faturas do mês anterior já estão reportadas no e-fatura, darem-lhes aqui uma margem, se calhar a partir do meio do mês, confirmar se foi comunicado ou não, para depois então, se não for comunicado, introduzirem essa informação no site manualmente, está bem? E aqui explica um bocadinho como é que se envia o fecheiro. No fundo, tem uma opção para enviar o fecheiro, em que nós fazemos o upload do fecheiro que extraímos do nosso sistema de faturação, colocamos a data de quando é que diz respeito, validamos e depois submetemos a informação. Isto aqui é uma síntese muito rápida da apresentação, porque de seguida nós também vamos para o site, não é? Ou seja, isto não fica por aqui. Vamos entrar diretamente no site e vamos perceber como é que funciona. Aqui uma síntese que eu vos queria dizer é que o sistema do e-fatura serve essencialmente também para combater a invasão fiscal e o Estado, para conseguir que o contribuinte se comporte como um agente fiscal, dá benefícios fiscais no IRS. Para tal, o que a pessoa tem que fazer? Pedir faturas com NIF e, com base nisso, eles sabem que têm uma percentagem de desconto no seu IRS também. Há umas deduções que têm a ver com a percentagem de IVA, há outras deduções que têm a ver com a percentagem total das faturas, consoante se a fatura é considerada um bem essencial ou não.
tá bem? Por exemplo, saúde e educação habitação são essenciais, tá bem? As faturas têm de ser validadas no portal para que sejam consideradas automaticamente no IRS. E se és um trabalhador independente e NI, deves validar as faturas das despesas da atividade e até te digo, enquanto aquilo não tiver validado como despesas da atividade, continua pendente. O que significa o quê? Que não vai gerar cupons na fatura da sorte. Por isso convém fazer. Imaginem as pessoas que deixam tudo para o final do ano, que eu sou uma delas, porque é assim mesmo, em casa de fecho peito de pau. E deixei de propositar também aqui também para fazer convosco, vocês verem um sítio onde tem ainda as coisas por fazer. E, e então dizer-vos que validando as faturas aí, não é? Vai aparecer automaticamente no nosso IRS. E se não validarem, ou seja, vai só ser comunicado tudo para os cupons do final do ano, não é? Então, perder a probabilidade de me sair a fatura da sorte ao longo do ano, quando a maioria das pessoas não valida as faturas. E depois, se introduzir de forma manualmente as faturas que não são comunicadas do fornecedor, deves manter as faturas durante 4 anos por um período para que, se houver alguma inspeção fiscal com efeitos ao IRS, tu consigas comprovar que, de facto, aquela fatura estava emitida em papel, com os critérios todos e obrigações legais, para que o Estado considere a fatura como válida, ok? Então, para entrar no e-fatura é muito simples. Pesquisas no Google e-fatura, e-fatura, e vais dar esta página que depois de pôres o teu NIF e senha das finanças, consegues visualizar as tuas despesas. Por exemplo, eu aqui já sei que em 2025, no separador de despesas dedutíveis de IRS, consigo ver que eu já tenho lá arrecadados 309 euros para utilizar em desconto de IRS. Imaginem que o meu imposto seria calculado, minha coleta seria de 400 euros, minha coleta total, eu poderia abater estes 300 euros e pagar quase 100 euros. Para vocês terem uma noção para que é que isto serve. Não é reembolso, é desconto de imposto, ok? Sendo que aqui já tenho um resumo do total que eu fui consumindo e aqui, por exemplo, nas despesas gerais já atingi o limite máximo, que é os 250 euros por sujeito passivo, ok? Isto para dizer o quê? Que vocês devem de fazer este trabalho no NIF de cada elemento do agregado familiar. Ou seja, eu vou ter que fazer este trabalho para mim e para os meus dependentes. Vou ter que fazer logout, login com o NIF e senha dos dependentes, por isso, atenção, quem não tem a senha das finanças dos dependentes, convém pedi-la para que consiga fazer isto antes de 28 de fevereiro, porque senão depois pode ter que introduzir manualmente as despesas de saúde e de educação, sendo que as outras, por exemplo, mesmo que lá tenha despesas gerais, não conta porque este tipo de despesas é por sujeito passivo e não para dependentes. Apesar do sistema monitorizar aqui também, porque o sistema não está programado para saber se a pessoa é dependente ou não, né? Nem pela idade. A ideia aqui é que vá fazendo os cálculos standard, ou seja, daquilo que eu partilhei convosco na apresentação, mas que, obviamente, no momento da altura da declaração de IRS, ele vai ver todos os elementos do agregado familiar, consoante os níveis que eu ponho na minha declaração. Então, vai buscar a minha informação, mais a do meu marido, mais a dos meus dependentes, e vai ver aqueles limites globais, porque imaginem, se eu tiver 2 ou 3 filhos e cada um deles aqui nas deduções de educação já tiver 800 euros, significa que eu não vou deduzir 800 mais 800, eu vou deduzir apenas 800 porque é o limite global do agregado familiar. Por isso é que aqui fala de deduções provisórias, porque o cálculo final é sempre feito no momento da declaração de IRS, quando são recolhidas todas as variáveis que impactam o cálculo do imposto, está bem? Então aqui eu consigo perceber também que eu tenho aqui faturas pendentes, ou seja, eu tenho aqui trabalho para fazer que pode ainda aumentar este valor. Por exemplo, vocês podem ver aqui que eu tenho 309,53, não é? Ou seja, mas quando eu validar estas 50 faturas, o mais provável é que este valor ainda suba e pode subir até 28 de fevereiro, quando eu validar isto tudo, porque depois vai ser considerado mais esses montantes na minha declaração de IRS. E depois temos aqui uma coisa que tem a ver com as despesas de saúde, associar receita. Isto importa esclarecer porquê? Porque quando nós vamos à farmácia, muitas vezes podemos adquirir produtos que
têm uma taxa de 23%. E normalmente as despesas de farmácia que são consideradas despesas de saúde automaticamente são as despesas associadas à taxa de isenção de 0% ou à taxa reduzida de 6%. Se eu tiver numa fatura algo a 23%, então o sistema pede-me para eu confirmar se tenho receita médica. Porquê? Porque só pode ser considerado despesas de saúde se tiver sido prescrito por um médico. Para vos dar um exemplo, há muitas vezes nós vamos ao médico e o médico diz assim: isto aqui, como não é como participado, não vou receitar, basta chegar à farmácia e pedir. Mas, em termos fiscais, isto tem um impacto, porque se o médico fizesse a prescrição, mesmo não sendo comparticipado, eu conseguiria deduzir em termos de despesa de saúde. E isto aqui é uma falta de uma iliteracia também dos profissionais de saúde, que não sabem desta questão, por isso parte também das pessoas que estão aqui a ver esta formação, se tiverem alguma situação dessas, dizerem, não, não, atenção, doutor, se me prescrever a receita, eu consigo deduzir isso no IRS, e se não prescrever, eu não consigo. Um caso muito típico disso tem a ver, por exemplo, com os óculos. Normalmente a armação é 23% e as lentes são a 6% ou isentas, não sei. Mas pronto, são consideradas de saúde. Só que, no entanto, uma pessoa não vai usar as lentes sem ter a armação. E então aí é dizer que sim, que tem a receita médica para a compra daqueles óculos para ser considerado uma despesa de saúde. Se não fizerem este passo, perdem uma dedução e a gente sabe que os óculos podem ser caríssimos, custando 300 euros ou mais. Por isso, aqui também é um benefício que devem ter atenção. Outra coisa, por exemplo, imaginem, aqui para vos dar um caso particular, por exemplo, o meu filho teve uma verruga no pé. E se eu fosse diretamente à farmácia, iria considerar que a taxa desse produto é 23%, do IVA desse produto é 23%. Logo, eu não iria considerar isso como uma despesa de saúde. Mas se eu for a um dermatologista e ele me receitar esse tipo de tratamento, então essa despesa já pode ser considerada como despesa de saúde. Então vamos ver aqui como é que aparece essa informação. Como é que aparece? Temos aqui as despesas da farmácia, no fundo, o que teve taxa normal em cada fatura, e eu tenho que dizer aqui se sim, é quase uma assinatura de compromisso de honra, se sim, se tenho fatura ou se não tenho a fatura. Se eu disser que sim, eu pergunto-me qual do valor, está aqui a 23%, é que eu tenho receita médica, e eu posso especificar o valor. Por exemplo, se eu tiver esse detalhe. Se eu disser que não, isto automaticamente vai para despesas gerais e já não é considerado despesa de saúde. Eu posso dizer que sim e pôr aqui também o valor total que está ali, não é? Ou seja, dizer tudo o que está aqui, eu tenho receita médica, está bem? Pronto. Se eu não fizer nada aqui, estas despesas vão ser consideradas automaticamente como despesas gerais e não vão ser aproveitadas como despesas de saúde, está bem? Pronto. Depois, temos aqui uma questão que tem a ver com. Podemos também verificar as faturas. Eu posso vir aqui, se eu quiser procurar, por exemplo, uma fatura em específico, se eu tiver a fatura na minha posse e quiser ver se está registada, eu coloco aqui o NIF do emitente, ou seja, do fornecedor ou da pessoa a quem eu comprei o serviço ou o bem. Filtro a data, faço pesquisar para ver se ela foi comunicada. Se ela não aparecer, passado um mês e tal, ainda não aparecer, então eu posso sempre vir aqui e dizer que quero registar essa fatura. Então clico aqui em registar. E aqui eu vou introduzir o AT-Code, exatamente como aparece no papel. O tipo de fatura, como aparece no papel, o número de fatura, a data de emissão, colocar aqui, preencher isto tudo como se eu própria estivesse a emitir a fatura. No fundo, estou a replicar a informação que eu já tenho no documento em papel e vou fazer guardar. A partir desse momento, a AT sabe que há aqui um comerciante, obviamente, que não está a comunicar as suas faturas e poderá notificar essa pessoa para perceber o que é que aconteceu. No entanto, da nossa parte, nós conseguimos reportar a informação e garantir que ela é usada nos benefícios fiscais. Agora reparem, aqui em cima fala que esta funcionalidade destina-se a registar também faturas emitidas no estrangeiro como saúde, educação e encargos com a habitação. Apenas estas despesas podem ser comunicadas aqui. O que é que eu quero dizer com isto? As despesas da atividade que eu, porventura, tenha do exterior
eu não posso comunicá-las aqui, têm que ser comunicadas manualmente na declaração de IRS. Aqui são as despesas de foro pessoal, como saúde, educação e encargos com a habitação, ok? Ou seja, eles consideram isto como despesas pessoais que dão um total de dedução à coleta maior. Então eu posso clicar aqui e eu aqui tenho que tirar. E aqui vai aparecer os dados da pessoa, não é? Os nossos dados já pré-preenchidos, e eu vou ter que dizer aqui o número fiscal do emitente também, copiar. Consigo dizer, por exemplo, saúde, classifico logo, digo qual é que é o país e consigo preencher e garantir que esta fatura também seja considerada como despesa de educação. Como vocês podem ver, tem aqui todos os países, não é só a União Europeia, por isso conseguem colocar as despesas do exterior. Depois, depois lá vamos resolver as pendências para ver as despesas, lá, as tais 50 faturas que estavam pendentes, posso clicar aqui em resolver pendências. E aqui vou ver todas as faturas que estão pendentes por classificar. Como podem ver, saúde, ginásios, educação, imóveis, lares, outros, por exclusão de partes posso colocar outros, reparações de viaturas, motociclos, restauração e hotelaria, cabeleireiros, veterinários, espaços sociais e jornais e revistas. Podem ser também digitais, ok? Então eu aqui, por exemplo, tenho muitas do Pingo Doce, vou pôr aqui outro, porque é supermercado. Agora deixa-me lá ver se eu encontro aqui alguma que eu saiba exatamente o que é, porque há aqui algumas que eu teria. Ou seja, vocês podem, por exemplo, pesquisar quando, como já estamos a fazer isto, e entretanto já aconteceu tanta coisa e já não sabemos onde é que gastamos o nosso dinheiro, podem sempre pesquisar o NIF no Google e tentar perceber pela atividade que tipo de despesa é que foi, pela atividade dessa empresa. E assim perceber se foi restauração ou não, se podem aproveitar esse benefício ou não, e têm que ir fazendo um a um. Por exemplo, aqui tenho dos ordens dos contabilistas, deixem-me só passar aqui para o número 2, ver se eu encontro aqui, queria encontrar uma de restauração. Isto está organizado por fornecedores, como podem ver. Olha, por exemplo, este aqui com certeza que é restauração. Se eu puser aqui, guardar, e agora fizer guardar, ele vai desaparecer daqui. Informação guardada com sucesso. E se eu vier depois aqui às despesas dedutíveis, se eu vier depois aqui às despesas dedutíveis, este valor aumentou ligeiramente. Recordem-se que eu tinha aqui 309 e agora já aumentou. Porquê? Porque aqui na restauração também já coloquei mais uma despesa que estava aqui pendente para validar. Entretanto, já só tenho pendentes 47 faturas. Eu posso clicar aqui e voltar outra vez àquele quadro. Mas queria-vos fazer só esta nota. Reparem que eu gastei 1.600 euros em restauração em 2025, dos quais 220 euros eram relativos a IVA e a minha dedução é 33 euros. Para verem como é que é diferente aplicar 15% em cima do valor do IVA ou 15% na totalidade. Aqui já é 15% na totalidade, então eu gastei 156 euros no total de despesas de saúde e consigo deduzir 23 euros no meu IRS. Ok? Pronto, é isto que tem que saber. Para quem tem atividade aberta, que não é o meu caso, aqui nas pendências, para além deste quadro, vai ter aquele setor adicional aqui, despesa da atividade, sim, não parcial. Então, eu, para além desta validação, ainda vou ter que dizer se esta despesa é da atividade ou não. Agora, lembrem-se daquele truque que eu vos estava a dizer. Se eu disser algum destes ícones aqui, estes aqui, desculpem, sem ser o outro, estes aqui, então eu coloco sempre despesa pessoal. Se eu disser este, então eu te coloco, posso colocar ou não, dependendo, né, se for ou não, de atividade ou parcial, ok? Porquê? Lembra-se de eu vos ter dito durante a apresentação de que, por exemplo, se eu tiver despesas de educação e disser que é da atividade, eu vou perder a dedução à coleta a nível pessoal de ter investido na minha educação,
ok? Por isso convém que, porquê? Porque as despesas da atividade vão contar para justificar os tais 15% do volume de negócios e na realidade só tem impacto para faturações superiores a 29 mil euros. Por isso, aqui, eu, para garantir o meu benefício máximo, convinha mais declarar isto como uma despesa pessoal de educação, ok? Mas, quando eu faço esta classificação aqui da atividade, se não parcial para as pessoas que têm, estas faturas, depois de eu fazer guardar, vão aparecer aqui na despesa da atividade, neste separador que está aqui. E se eu clicar neste separador, eu consigo filtrar a data das minhas faturas. Eu não tenho, não é? Mas pronto, as pessoas conseguem e ver só as despesas da atividade. Fazem pesquisar e depois dá para extrair para Excel para as tais análises de gestão que eu estava a dizer. Ok? Voltando aqui um bocadinho atrás. Pronto, já vimos aqui as componentes da faturação. Aqui no emitente é para as componentes da faturação. Aqui no emitente é para quem quiser enviar o fecheiro SAFT, ok? Que eu não vou agora lá. E aqui é a tal fatura da sorte. Em termos de fatura da sorte, a fatura da sorte foi suspensa em 2024, suspenderam esta atividade do concurso da fatura da sorte. Estão a pensar retomá-la agora em 2026. O que era isto da fatura da sorte? A fatura da sorte era um sistema que permitia, por cada 10 euros gastos, gerar cupões que depois davam certificados do Tesouro de 35 mil euros, 50 mil euros, dependendo das ocasiões, que era também um incentivo ao contribuinte para pedir faturas com NIF. Está pensada a reformulação deste sistema, agora em 2026, no sentido de estar mais alinhado com setores económicos que é sabido que não emitem faturas e, como tal, estão aqui mais com uma economia paralela, porque lá está, a questão da e-fatura continua a ser não inspecionar as nossas faturas, mas inspecionar também quem não está a emitir faturas e não está a pagar impostos relativamente a esse tipo de rendimentos. Por isso, queria deixar também aqui uma mensagem que contribuir através dos impostos é um dever do indivíduo, enquanto membro de uma sociedade, para que todos os cidadãos possam usufruir dos serviços comuns e essenciais que só no esforço conjunto é alcançável a todos. Não deixes de fazer a tua parte. Queria trazer aqui também esta consciência social que os impostos servem essencialmente para nós vivermos em sociedade, para termos acesso a bens de elevado valor, por exemplo, o Sistema Nacional de Saúde, que de forma isolada seria impensável alcançarmos o que já alcançamos enquanto sociedade, e que dessa forma queiram fazer parte. Era isto que eu tinha para partilhar contigo. Se gostaste, deixa o teu gosto. Visita-nos na página do Instagram também. Deixa aqui o teu comentário, partilha e se tiveres ainda alguma questão, envia-me que eu vou querer saber e vou querer ajudar, tá bem? Beijinho!